Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer mais um Papo de Viajante Solo com um convidado hoje super especial, que tem sido, aí, ao longo desses últimos anos, um grande amigo, acompanha todas as minhas viagens, as minhas crises, tem uma família linda, a Carla, o Gui, o Henrique, e o Tony. Conheci porque ele tinha, e tem ainda, né? Mas na época a gente se conheceu quando ele tinha um blog chamado Retrip, hoje é Retrip Explora. E eu vou deixar para ele se apresentar, porque o que a gente vai falar hoje não é só sobre viagem, mas sim sobre peregrinação, sobre autoconhecimento, mais sobre esses assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Oi, Tony! Olá, amigo. Vamos lá. Você me chama de Tony, as pessoas me chamam de Tony, mas meu nome é Antônio, né? Antônio Júnior, eu sou palestrante, e sou escritor, tenho 3 livros publicados. Atualmente eu trabalho na hotelaria, tenho um blog, como você mesmo disse, o Retrip Explora, e tenho um projeto de peregrinação que se chama Caminhos Peregrinos. Ele consiste em fazer 5 caminhos peregrinos, dos principais caminhos peregrinos do mundo. Eu comecei em 2017 com o Caminho de Santiago, em 2018 na Espanha, né? Em 2018 eu fiz a Via Francigena na Itália. Em 2019, o nascimento do meu filho, do meu segundo filho, aí eu fiquei mais em casa, não quis sair. E agora em 2020, provavelmente em maio, eu estou indo para a minha terceira etapa, que vai ser na ilha de Shikoku, no Japão, onde eu percorrerei 1.400 quilômetros em volta de uma ilha, no Rota dos 88 Templos Budistas. Os outros 2 caminhos é um na Índia, é Marcha do Sal, e o último é o Caminho de Abraão, já é no Oriente Médio. Cara, que legal! Então temos Japão esse ano. Temos em maio, na primeira quinzena de maio, eu estou embarcando para o Japão. Quer dizer, vai pegar Olimpíadas lá, não? Não vou, porque serão 45 dias de caminhada, mais uns 5, 6 dias de logística, porque era em 50 dias. Então, vamos supor que eu saia 15 de maio, eu vou estar voltando no início de julho e as Olimpíadas em agosto. Tá, a gente vai falar disso depois. Então, assim, a minha primeira pergunta é assim, ó, o que é peregrinar, tá? O que é exatamente, né? Depois as pessoas podem até ir lá no caminhosperegrinos.com.br para ver, né, com mais detalhes, tudo que tu já fez, né, em relação à peregrinação. Mas o que é exatamente peregrinar e o que as pessoas precisam ter? O que a gente precisa ter para fazer isso? Só força de vontade? Bem, peregrinar é é uma forma de caminhada, né? Eu falo que peregrinar e caminhada, né, é uma meditação ativa. Eu uso a peregrinação como um instrumento de autoconhecimento porque quando você sai para uma jornada de peregrinação, você abre mão da sua vida, da sua rotina normal, para entrar vamos dizer, numa vida paralela que envolve o caminhar, né? Quando nós vamos para uma peregrinação, a gente caminha, come, vive dentro de um caminho, né, escolhido, conhece outras pessoas, passa pelas dificuldades e então a gente acaba vivendo uma nova vida, uma vida dentro do caminho, né? Conhecendo pessoas novas, passando por dificuldades, etc. E o que precisa ter para caminhar? Eu acho que você resumiu, tá? É querer, né? Porque a peregrinação não é uma competição, né? Quando você vai disputar algo, ou vai disputar consigo mesmo, ou vai disputar com um lugar, ou vai disputar com outras pessoas. Você faz o seu caminho, você inicia o seu caminho onde você achar que deve, você anda tantos quilômetros que você consegue por dia, então, se você tem pouco prazo para viajar, caminhe menos quilômetros, mas faça dentro do seu ritmo, dentro do seu limite. Então, cada um faz o seu caminho, cada um faz a sua jornada, cria a sua jornada diante das condições que eles têm. Então, para partir, basta querer, basta ter o desejo, né, de viver essa experiência e mãos à obra, pé na estrada, vamos dizer assim, que fica melhor. Tá, e me diz uma coisa assim, quando a gente fala em peregrinar, a gente está mais acostumado a ouvir as questões mais voltadas para a religião, ou para a espiritualidade. Você acha que é assim ou está mais para o autoconhecimento ou cada um vai fazer aí o seu caminho da maneira que achar, assim, em busca, né? Eu digo objetivo, né? Cada um tem uma busca, né? Então, pode ser cultural, pode ser turismo,
pode ser religioso, pode ser espiritual, pode ser de autoconhecimento. Cada um parte com um objetivo, né? E agora é lógico que quando você passa muitos dias, né, dentro dessa jornada, a sua mente, o seu corpo, ele se adapta àquilo e ele vai sofrendo transformações. Isso é inegável. Então, quando a gente parte para uma jornada, vamos falar do Caminho de Santiago, por exemplo, das vias que eu fiz, e que são vários dias, né? 28 dias foi o Caminho de Santiago, 35 dias foi a Via Frantígena, isso caminhando. Então, você tem a fase ali do corpo, que você passa um pouco de dificuldade até a adequação do seu corpo, você sente um pouco de dor, né, os músculos que você não está acostumado a andar o dia inteiro. Por mais que você faça uma preparação física, você vai caminhar 2 horas por dia. E numa peregrinação você caminha o dia inteiro, 6, 7 horas, né? Então, é muito difícil você fazer esse treinamento como deveria, né, na Índia. Então, o primeiro momento é você sentir o seu corpo se adaptando. A partir do momento que você entra com o corpo no piloto automático, o corpo entende, né, o esforço que você está fazendo e se adequa. E aí, tudo dentro do seu limite, como eu falei anteriormente, né? Não vamos caminhar 40 quilômetros se você não está habituado a caminhar 10, 15. Escolha uma distância para que você realmente consiga fazer a peregrinação e que uma dificuldade física não interrompa, né, a sua jornada. E aí depois você entra na parte da mente, quando o seu corpo entra fisicamente no piloto automático, você começa a deixar os seus pensamentos fluírem. E aí você realmente vive uma bagunça, porque você começa a pensar muito, né, na sua vida como um todo, na sua rotina, e realmente você destaca exatamente aquilo que te faz bem, mas também você acaba destacando aquilo que te prejudica, aquilo que te faz mal. E é um processo de autoconhecimento. Então, nessa jornada, você começa a refletir sobre como anda a sua vida, como anda o seu estado, né, de vida, seja no profissional, seja no pessoal, família, etc. E aí você começa a querer tomar algumas ações, algumas providências para tornar a sua vida melhor. E a terceira etapa, já no final, é quando a gente realmente consegue controlar os pensamentos ficam mais tranquilos, você começa a ter menos conflito de ideias, e aí você consegue contemplar mais, você consegue vivenciar mais aquela experiência no caminho, e a gente chama dessa parte a parte da espiritualidade. Então a gente consegue sentir mais os sons do ambiente, das montanhas, dos pássaros, da água, de rio, a gente consegue ver belezas, né, em árvores, às vezes solitárias no meio de uma montanha ou de flores. A gente para e contempla ali o próprio silêncio. Então a gente começa a entrar num estado de fluir mesmo, né? E aí essa parte é uma parte mais espiritual. E daí a gente descobre que tem que voltar para a vida real, né? E aí é um conflito de novo. É um conflito quando você vai e um conflito quando você volta. Tá, e aí agora tu falou dessa parte aí, como é que é esse choque aí para voltar para a realidade? Pois então, é difícil, a gente fica com muita saudade da família, né? Então, a gente quer voltar para casa, para os filhos, para a esposa, para o trabalho, né? Executar, até porque eu faço o projeto e quando eu chego eu já tenho muito trabalho, porque eu tenho que escrever o livro, selecionar as fotografias, eu lanço o livro fotográfico, e eu já tenho que preparar as imagens para fazer o documentário, então a gente fica um pouco, no retorno a gente fica um pouco ansioso para iniciar esses trabalhos. Porém, quando a gente está no caminho ainda, faltando 2, 3 dias, a gente tem o desejo de permanecer por mais tempo. A gente fala, não, isso aqui podia durar mais. Porque o que acontece? A gente entrou mesmo em equilíbrio. Sim. Muitas pessoas conseguem, né, isso, né? Algumas não. Algumas ficam se debatendo mentalmente até o final, até eles pegarem a mochila e voltarem, ou desistirem, ou mesmo no final não ter tido essa evolução, né, de percepção. Mas a maioria consegue, porque realmente eu acho que a gente percorre um caminho, que é o caminho físico, e a gente percorre um caminho que é um caminho interior. Então a gente vai evoluindo em questões de autoconhecimento que nos fazem, né, ficar bem mais tranquilos. E essa tranquilidade naquele momento, a gente quer tudo, porque ali é um momento de satisfação, é um momento de felicidade. O pessoal fala que realmente a felicidade está no caminhar e não no destino, e é verdade. A gente está naquele momento ali de pura satisfação, pura felicidade, e a gente não quer que aquele momento acabe. Deixa eu te falar, tu fizeste 2 vezes o caminho de Santiago, teve a Via Franciscana também. Uhum.
que te levou a percorrer aí esse monte de quilômetros? Se não me engano, são 800 do caminho, né? O que tu estava buscando exatamente? Cada um teve um motivo? Tinha um porquê? Ou era assim, vou peregrinar? Ou vou peregrinar para? Não. Na verdade, em 2014, eu estava vivendo um momento, a minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, Guilherme, e eu estava num momento profissional muito de muita inquietação, conturbado, de muita inquietação, e eu, no grau, né, com a chegada do filho, bagunçou muito a minha cabeça, eu criei um senso de responsabilidade meio que instantâneo, sim, e isso me mexeu muito com as minhas ideias, né? E eu precisava um pouco de desligar, porque eu comecei a enfiar os pés pelas mãos em alguns aspectos para poder resolver o meu lado profissional, vamos dizer assim. E cometi alguns equívocos, a minha vida estava realmente muito conturbada, eu precisava de um momento de desconexão. E aí comecei a procurar, a gente chama, no Caminho de Santiago, a gente fala que a gente recebeu um chamado. E eu não sei exatamente quando eu recebi esse chamado, eu até brinco, não sei exatamente quando deu estalo no Caminho de Santiago, mas eu me lembro quando eu comecei já a estar pesquisando sobre o caminho, sobre as experiências de outros peregrinos, e aquilo me envolveu bastante. Eu falei, é disso que eu preciso, e eu fui em 2014 para lá. Como eu te falei anteriormente, a gente já volta, né? Meio que assim, acabou, tem que voltar e tal. E quando eu voltei, tem um texto no meu blog que eu falo que para o Caminho de Santiago não se diz adeus, porque a gente fica com aquela vontade de voltar, de regressar para o caminho novamente, fazer novamente, porque a transformação, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, ele não acontece da noite para o dia, é um processo, e esse processo tem que ser alimentado, né? Seja dentro de uma jornada peregrina, ou seja na sua vida real. Você traz de lá alguns conceitos não, mas algumas percepções que você fala, cara, eu quero botar isso na minha vida, eu quero valorizar mais isso, eu quero dar mais atenção a isso. Só que chega aqui, você começa a se misturar com os vícios da rotina, com as exigências. Piloto automático de cada dia. Exatamente. E a gente começa a se perder novamente. Então, mas é lógico que a gente evolui. E a gente tem vontade de voltar para lá de novo. Foi uma experiência que foi muito proveitosa para mim, eu quero voltar para o Caminho de Santiago, mas eu quero peregrinar em outros lugares, com outras culturas filosóficas, com outras religiões, e eu quero levar tudo aquilo que eu vivi, ou que eu viver, né? Porque na época eu ainda ia viver essa experiência, eu quero levar isso para o público, para as pessoas, eu quero passar para ele aquilo que realmente chegou a mim e como foi para mim a experiência. E aí foi que eu criei a ideia de lançar o projeto Caminhos Peregrinos, onde está envolvido aí um documentário que mostra o dia a dia do peregrino e o livro fotográfico que mostra, além do caminho, histórias de transformação, histórias vivenciadas dentro dessa experiência. Tá, então, por exemplo, a cada caminhada que tu faz, né, do Caminho de Santiago e o da Via Francisna, tem os livros fotográficos e tem os documentários. E agora o Japão vai ter também, depois Índia também, então tu vai fazendo... E essa questão de caminhar, né, peregrinar e produzir? No Caminho de Santiago, foi a primeira experiência, nos primeiros dias eu me debati muito, foi muito bater cabeça, assim. Na verdade, 2 propósitos, né? O propósito de fazer a caminhada, né, de maneira despretensiosa, como um instrumento, como eu sempre falo, um instrumento de autoconhecimento que eu, né, aderi para a minha vida, e ao mesmo tempo ter que fotografar, ter que filmar, e que é para levar para as pessoas, né, o que eu vivenciava e o que eu via lá, enxergava lá. E isso foi muito complicado no início, porque os times não batiam, mas eu demorei um pouco mais para entrar no caminho, me deixar levar pelo caminho, justamente por essa questão. Depois eu começava a conciliar as minhas dificuldades físicas com a parte da produção de conteúdo. Porque você teve dificuldade física também em relação ao peso, né? Que eu lembro dos equipamentos, isso, né? Exatamente. É aceitável que você carregue dentro da sua mochila no máximo 10% do seu peso. Eu tenho 95 quilos, era 9 quilos no máximo. Eu carreguei 16 no Caminho de Santiago, 18 na Via Francisna. Isso aí já é um acúmulo de peso. A gente fala, vai para o caminho para se desmaterializar, né? Que é carregar o mínimo possível, porque a sua mochila se torna a sua casa. E, de fato, esse aprendizado acontece, porque eu acabo levando o mínimo do mínimo do mínimo de roupa possível, justamente para poder ter espaço e conseguir carregar o peso daquilo que eu me proponho a fazer, que é a produção do conteúdo. Então, eu levo câmeras, eu levo drone,
E ajustar isso tudo no início foi muito complicado psicologicamente. Mas depois não. Eu costumo falar que no nono, 10º dia da primeira peregrinação, eu já comecei a sentir as coisas mais leves. Eu parava para descansar, fotografava, ou parava para fotografar e descansava. Então eu comecei a adequar os propósitos sempre no mesmo time. Eu falava assim, olha, estou no ritmo de caminhada, tem que parar. Aí achava ruim ter que parar para filmar. Ou então, tinha que chegar para produzir alguma coisa, eu já estava cansado, podia descansar porque eu tinha que chegar em tal lugar para poder filmar alguma coisa, filmar e ter tempo para fazer a produção. Então, no início foi difícil, mas depois eu me adequei e as coisas ficaram mais fáceis, né? E na Pietratígia eu já não tive tanto problema, porque eu já tinha experiência de primeiro. Então, eu lidei com essa questão dos dois propósitos de maneira mais tranquila. Tá, e assim, por exemplo, você fez os livros, tá? Na verdade, não foram 2, foram 3, né? São 3 livros. 2 livros fotográficos e mais um outro livro que você conta sobre a tua peregrinação. Isso já era um plano ou isso surgiu lá quando você estava caminhando? Acabou, o caminho trouxe... Eu já fui com um plano antes, né? Então, já sabia que eu ia produzir. Eu tive dificuldades, inclusive, no meu primeiro projeto. Eu perdi material fotográfico e perdi material em vídeo, né? Que me prejudicou muito aí na produção do documentário. Eu tive também, como o meu celular foi furtado, eu perdi mais de 320 áudios. E eram áudios que eu gravava, porque eu não faço diário, eu sempre gravo os áudios. Então, eu levei 2 celulares, um era para rede social e outro para registro de fotografia e tal. E aí eu perdi o celular, eu tinha 80 e poucos áudios no celular e 320, 330 áudios no outro. Então esse outro foi furtado e acabei que eu tive que resgatar as ideias, resgatar as experiências, tudo de novo, tudo novamente. É claro que não fica a mesma coisa, porque ali estavam os áudios onde tinha muito material que eu tinha vivenciado. Eu sempre registrava em áudio aquilo que acontecia comigo, aquilo que eu via, aquilo que eu passava. Eu ter perdido esses áudios me dificultou muito eu ter escrito os livros, mas eu já saí com essa ideia de fazê-los, tanto que eu já gravava os áudios desde o início da peregrinação. Sim, te dificultou e foi uma superação também, né, no final das contas, porque tu teve que parar para poder voltar e reviver as coisas todas, né? Eu vejo um pouco por aí também. O documentário, eu vou te falar assim, que foi realmente uma superação muito grande. A questão do livro fotográfico, eu tinha muitas fotos, né? Ou seja, de certa forma, a qualidade do livro fotográfico ela não foi prejudicada. A do livro escrito, eu tive que realmente fazer uma imersão, uma nova imersão dentro da jornada, me concentrar bastante para tentar reviver, relembrar daquilo que eu tinha passado no caminho. E eu acho que eu consegui desempenhar também de uma forma muito positiva. Foi difícil, foi também desafiador, mas assim, eu consegui, eu falei anteriormente, não fica a mesma coisa, eu acredito que não tenha ficado a mesma coisa, mas eu consegui resgatar muito do que eu vivi naquele caminho. Agora, o documentário, realmente, para ele ter ficado pronto, eu até falo que eu nunca termino um vídeo, né? Como o documentário ainda não está em nenhum lugar, vinculado, nenhuma TV ou qualquer coisa assim, eu ainda falo que ele ainda está em aberto, ainda pode ser modificado, justamente porque tem algumas lacunas aí que não foram preenchidas e que ainda podem ser preenchidas de alguma maneira, então eu ainda deixo ele em stand-by. Mas terminar o documentário, para mim, mesmo da maneira que está hoje, foi uma grande superação e um grande aprendizado. E tá lindo, né? Que eu já posso dar um spoiler. Se você assistiu, pode falar assim. Tá, e me diz uma coisa, eu queria saber mais de uma coisa. O que na verdade, assim, quando você vai peregrinar, o que você está buscando, na verdade? Você está buscando se conhecer mais, porque a gente vai mudando, isso tem a ver com o teu propósito de vida, você sabe? Então tudo aconteceu por causa do nascimento do Guilherme. Eu falei, cara, se eu não quero usar palavras para direcionar a educação dele, né? Eu quero que as minhas atitudes sejam as referências para ele. A minha busca é por estar bem comigo mesmo, sabe? Desenvolvendo coisas que eu gosto, trabalhando naquilo que eu acredito e melhorando como pessoa, tá? Melhorando, tirando coisas que
realmente a gente carrega, né, pelo nosso perfil, pela forma como fomos criados, pela forma como a sociedade nos coloca. Então, a minha busca é tentar me encontrar nesse mundo maluco de uma maneira muito mais tranquila, serena, para que eu passe e repasse isso para os meus filhos e eles tenham em mim uma referência mesmo de vida, né, para correr atrás dos seus sonhos, das suas vontades, né, e serem felizes aí. Então, eu comecei por isso, né, mas é isso, o autoconhecimento. Eu precisava realmente de um novo rumo para a minha vida e fui evoluindo e estou, né, estou na busca ainda, sempre de uma melhor versão a cada vez que eu saio e a cada vez que eu retorno. São aprendizados constantes aí, mas forma de autoconhecimento e estar melhor inserido nesse mundo doido que a gente vive. Tem hora certa para a gente peregrinar? Não. A gente vê muito no caminho pessoas mais idosas, né? Eu fiz um levantamento para uma palestra que eu dei essa semana, eu até fiquei surpreso, tá? Com o número de pessoas que fazem, a maioria é entre 30 e 50 anos, 30 e 45, 30 e 50, não me recordo agora. E isso me ficou surpreso, porque a gente vê um volume muito grande de pessoas com 55, 60, 65, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, elas até por disponibilidade, né? Muitas pessoas já estão aposentadas, muitas pessoas não têm muito mais aquela cobrança com relação a tempo. Quem está no mundo do trabalho, quem está no mercado de trabalho, às vezes tem 30 dias de férias, 15 dias de férias, dividem, né? Então, aí isso limita um pouco a pessoa para poder fazer uma peregrinação de 30, 40 dias. Mas me surpreendi. Mas não, cada um faz no seu tempo. A partir do momento que você quer se descobrir, quer viver novas experiências, quer olhar para si mesmo, geralmente acontece muito com 40 anos. A gente chega aos 40 anos e vai dando aquela crise de identidade. Isso aconteceu comigo exatamente na chegada do Guilherme. Então, foi um vulcão de acontecimentos aí que fizeram com que eu tomasse essa medida de partir mesmo para me encontrar aí fazendo essas peregrinações. Então, eu concordo contigo. Acho que não tem hora, né, para peregrinar. E eu também acho que eu nunca fiz essa experiência caminhando, né? Porque tu sabe que eu sou um pouco sedentária e estou mudando isso. Mas viajar sozinha não deixa de ser, vamos dizer, um aquecimento da peregrinação, que é um contato, porque quando a gente está sozinha na viagem, a gente está muito mais conectada com tudo que tem ao redor da gente. E é o mesmo que acontece na peregrinação. Só que eu acho que a diferença talvez que a peregrinação a gente tem aquele caminho ali mais ou menos determinado e a gente tem toda essa conexão com a natureza. E quando eu viajo sozinha, se eu sou mais urbana, que é o meu caso, eu estou mais na cidade, eu estou mais olhando as pessoas que estão em volta, mas eu estou mais conectada comigo mesma do que quando a gente viaja, sei lá, em família. E aí tem uma outra coisa que eu quero te perguntar, que tem a ver com a peregrinação, com autoconhecimento e tudo, que é uma coisa que se fala muito hoje, que é a questão do propósito de vida, né? Eu não sei exatamente o meu propósito, tá? E eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas falam, ficam esperando assim que ele caia do além. Oi, Gui! Fala bem com ela. Tá aí, é o meu propósito de vida, tá aqui, ó. Nós temos um convidado especial, que é o Gui, tá aqui. Para quem tá ouvindo não vai ver, mas para quem tá vendo vai ver um cantinho. Vai ver o menino lindo aqui do meu lado. Vai estar terminando uma entrevista aqui, viu, filhão? Eu só ia pedir se eu posso meu. Estou usando ele agora. Tá bom? Dá tchau pra eles. Tchau. Fofo. Tchau. Depois a gente fala mais, tá bom? Sim. Algumas pessoas eu vejo, e eu por um momento caí nisso também, de que meio que a gente paralisa dizendo, caraca, eu preciso ter o meu propósito de vida. Só que o que eu acho é que não adianta a gente ficar assim paradinho, sabe? Esperando esse propósito cair do céu ou vir
não é com todo mundo que acontece dessa forma, né? Você teve talvez você teve lá o teu chamado, como é que você descobriu o teu propósito? Foi o chamado? Você estava em movimento? Porque algumas pessoas falam, não, a gente tem que estar em movimento e aí a gente vai encontrar o propósito. Não adianta a gente ficar parado esperando, né? Outras pessoas acham que o propósito cai, vem do além, tu sonha, um dia tu acorda e sabe. Como que foi para ti? Como que você entende isso? Eu acho que a gente não pode ficar parado realmente. O propósito, ele aparece para quem está em busca, né? E outra coisa, não adianta forçar um propósito, né? Não adianta, preciso de um propósito, preciso de um propósito de vida. Não. O propósito vem de dentro. Você precisa de significar ou ressignificar as coisas da sua vida justamente de acordo com o momento que você está vivendo. O momento que foi para mim foi exatamente aí uma crise existencial de 40 anos, não sei se foi bem por esse lado, mas com a chegada do meu filho, com a gravidez da Carla, qual é o sentido da minha vida, né? E aí, com a chegada dele, eu falei, cara, não, agora eu tenho alguém aqui do meu lado. Eu tenho alguém que vai se espelhar em mim. Vou ter alguém que eu vou estar direcionando seus passos, né? E aí o meu propósito inicial é realmente sim. Eu falei, cara, mas eu preciso ressignificar minha vida, as coisas que eu estou vivendo, as coisas que eu estou, né? A forma como eu estou lidando com tudo, né? Com a rotina, com o estresse, com as pessoas, com tudo. E aí eu falei, não, eu tenho que mudar isso justamente pensando, né, ser a referência. Então, meu propósito de vida surgiu em ser realmente uma referência agora para os meus filhos, mas na época era só o Guilherme. Então, mas foi uma bagunça até eu entender isso. Então, não é, acordei, chegou aqui o exame de gravidez, agora amanhã eu estou com um novo propósito de vida. Não, bagunçou todo o coreto, como a gente fala aqui em Minas, bagunçou o coreto para depois eu entender que eu realmente precisava me posicionar melhor perante a vida para ser uma referência para ele. E aí sim que é o propósito mesmo. E eu tirei força daqui de dentro, tirei tudo que que está sendo, né? O projeto está caminhando, que é necessário para dar prosseguimento a isso. Quer dizer, não no projeto em si agora, né? Mas lá atrás, na minha primeira ida para o Caminho de Santiago, eu peguei, encarei e fui ver qual que era, né? Eu depois, com a criação do projeto, que foi um segundo passo, eu queria levar mesmo esse aprendizado para frente, que eu falei, cara, se eu estou me sentindo tão bem fazendo o que eu estou fazendo, passando por essas experiências, por que né, as pessoas também não podem ter acesso a isso, né? E aí é lógico que eu conto a minha história, eu faço as minhas citações do que eu vivo e cada um se adapta ou entende. Compreende, né? Pode aprender com você. Ou não, ou simplesmente achar, não, isso aí não é para mim, não me interessa com esse assunto, então beleza. Mas pelo menos assim, se eu consigo levar a mensagem para o maior número de pessoas, e dessas pessoas aí, um pequeno percentual que seja, consegue entender e partir para se autoconhecer e realmente entre nesse processo de evolução, né, de propósito, de vida, de conhecimento, de autoconhecimento, para mim é uma grande satisfação. Legal, gostei disso. Eu hoje, assim, estou me perguntando assim, qual é o teu propósito? Não sei se eu sei direito, mas o que eu quero ser uma pessoa melhor, me conhecer mais, né? Estou tentando. Ainda não estou abraçando árvores, mas é um processo. Eu digo, eu não tenho nada contra abraçar árvores, mas é que eu falo assim, eu sou uma pessoa cética e já não estou mais tão cética. Então, estou começando a acreditar em algumas coisas. Cada um vai achando a sua maneira. Não tem regra, não precisa ser uma coisa enorme, assim, salvar o mundo. Pode ser uma coisa. Então, hoje eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero continuar ajudando as mulheres a viajarem sozinhas, a se conhecerem melhor dentro desse processo, porque eu acho que a viagem solo, a peregrinação, são maneiras que a gente tem de se conhecer cada vez mais e de se tornar uma pessoa melhor. Então, vou ficar por aí, assim, por enquanto, para se alguém me perguntar o que tu está fazendo hoje? Eu estou fazendo isso, mas amanhã eu não sei. E eu acho que, não sei se tu concorda, o propósito muda. Pode ressignificar. Por quê? Vamos falar no meu caso. Daqui a pouco os caminhos acabam, os 5 que eu tracei, os 5. Beleza. Não sei como é que vai ser amanhã, não sei. A vida muda muito, ela é muito, né? Tem muitas variáveis envolvidas. Eu sei hoje, eu sei o que me colocou nisso,
eu sei como foi a inquietação, eu sei o que eu comecei a querer buscar, o que eu comecei a querer entender, né, de mim mesmo, e estou no processo, né? Estou no processo. Lá na frente eu não sei como vai ser. Peregrinar é para todo mundo, e aí como que faz, né? Tá, eu tenho uma leve vontade. Eu brincava que eu queria fazer o caminho de Santiago de metrô, porque as cidadezinhas todas, entendeu? São maravilhosas. Eu já tenho vários, além de ti, ou várias outras pessoas que já fizeram. Mas, como eu estava sempre sedentária, não me sentia capaz, né? A gente fica, não vai dar. Pô, são 800, né? 800 quilômetros o caminho de Santiago. Pode ser para todo mundo? O que precisa? Dá para ser para todo mundo? Como é que se prepara? Como é que a gente... Então, eu já vi pessoas fazendo o caminho naquela bicicletinha de uma roda, eu esqueci como é que chama aquilo, monociclo, eu acho. Eu já vi fazendo de cadeira de roda, com alguém empurrando. Eu já vi com crianças de 8, 6, 8 anos. Já vi com criancinhas também. Já vi pessoas... Eu tenho uma citação que eu coloco, até uma foto na palestra, de um senhorzinho, que ele estava com uma perna toda enfaixada. E eu encontrei com ele num albergue, saindo às 4 da manhã. Ou seja, ele tem dificuldade de locomoção e ele estava fazendo o caminho dentro do tempo dele, que era previsto, das condições físicas dele, com essas limitações físicas que ele tinha, mas ele estava dentro ali, o que movia ele por dentro, no interior, era mais forte do que as limitações que ele tinha fisicamente. Então é para todo mundo. Agora, é lógico, se você é sedentário, tente se mover, tente fazer caminhadas em terrenos variados, por exemplo, cascalho, asfalto, grama. Tente caminhar para poder se identificar, às vezes, com um calçado. Eu uso bota, porque para mim, bota é muito mais, me passa muito mais confiança e segurança na peregrinação, mas tem pessoas que fazem de tênis, tem que ver aquilo que se adapta melhor à pessoa. Então, não é simplesmente pegar por vou andar 30 quilômetros por dia. Não, se você é sedentário, você não vai conseguir. Se você não faz nenhuma atividade física, você andar por 30 e 35 quilômetros é muita coisa. Até 10 quilômetros qualquer pessoa vai, de 10 a 20 as pessoas começam a sentir um pouco mais a caminhada, de 20 a 30 já começa a separar um pouco quem tem preparo ou não tem. Acima de 30 aí é só para quem realmente caminha, já está habituado a caminhar. Mas cada um faz o seu tempo, então eu quero caminhar 20 por dia, eu caminho, desde que você assim, não ultrapasse o seu limite, mas para isso você tem que se conhecer. Quando a gente fala assim, não ultrapasse o seu limite, você tem que entender qual é o seu limite. Só que você não sabe o seu limite se você nunca botou o pé na estrada. Então, o pé na estrada que eu falo é o seguinte, a caminhada no bairro mesmo, ou num jardim, num parque que você tem perto da sua casa, ali tem uma piscina de 800 metros, vai para lá e fica dando 5, 6, 10 voltas, 10 voltas já andou 8 quilômetros, aí você vai saber do seu comportamento. Alguns lugares que você pode subir, que tem a subida, o caminho de Santiago tem muita... O melhor é se preparar em terreno, né? Eu digo assim, não que não possa ir à academia, mas tu tem que caminhar assim, onde tem, sei lá, o piso acidentado, subida, descida, né? E a altimetria, você tem que pegar a altimetria, subir e descer. Até porque a exigência muscular é diferente, para quem sobe, para quem desce e para quem caminha no plano. A academia e a esteira, ela é extremamente importante para te dar ritmo. Então, você mexe ali com cardio, você tem ritmo de caminhada, você cria um ritmo, né, de caminhada, que criar ritmo de caminhada é colocar o seu corpo numa situação confortável da atividade física, mas ela não é a única coisa. Você tem que pegar terrenos diferentes, cascalho, descer com cascalhos, a sua inclinação, a sua, vamos falar assim, ergonomia muda. Então, você tem que pegar subir com a mochila nas costas, treinar, caminhar com a mochila é importante demais, porque uma coisa é você estar leve, outra coisa é você estar com 7, 8, 9 quilos nas costas. Aí muda também. Então, você tem que se adequar. Então, é para todo mundo? Sim. Estabeleça seus limites. Como você conhece seus limites? Caminhando, fazendo alguma coisa, saindo do sedentarismo. Entendeu? Então, você começa aí caminhando 5 quilômetros, 1 hora e meia por dia, 40 minutos que seja, para quem é totalmente sedentário ou tem sobrepeso, para não poder causar problemas em articulações, etc. Mas você tem que fazer para que você se conheça e dentro do seu autoconhecimento na parte de atividade física, você traçar o melhor planejamento da sua jornada. Tá, e voltando para a parte do autoconhecimento e tudo, o que essas caminhadas todas
mudaram na tua vida? O que mudou? Quem era você antes e quem é você hoje? Assim? Teve uma mudança muito grande? Teve. Eu era extremamente pilhado, estressado, nervoso. Eu era muito bruto na fala quando eu estava nervoso. Eu queria, a gente fala aqui em Minas também, abraçar a lua achando que é queijo. Eu tinha essa busca, essa vontade de querer fazer tudo, não sei o quê, e querendo ou não, o caminho ele te coloca numa situação ali de que você tem que priorizar as coisas, que você tem que valorizar aquilo que é essencial na sua vida, descartar aquilo que é excesso, não carregar fardo demais, não carregar fardo dos outros, aprender a planejar com calma os seus passos e não afoitamente, não deixar de planejar. Então, traçar identificar primeiro, né, quais são as prioridades da sua vida, né? Se é o trabalho, se é o dinheiro, são as pessoas, né, família. Quer dizer, então a gente começa, e para mim foi isso, eu comecei a entender onde eu realmente deveria mudar em termos de comportamento, ficar mais tranquilo, e isso foi despertando lá, que eu fui trazendo para cá. E fui melhorando, fui evoluindo. É lógico que ainda tem os momentos de explosão, né? Isso aí está em mim, mas hoje eu me considero uma pessoa muito mais tranquila, muito mais focada. As minhas prioridades mudaram. Eu saí mesmo do plano material. Hoje, o que é para mim satisfatório são as pessoas que eu vivo, que eu amo aqui, e as relações que eu tenho com elas, a minha tranquilidade no dia a dia, tá? Meu sossego, eu sou o que fala, sossego é a melhor coisa do mundo, e o sossego é a melhor coisa do mundo, sem ficar pilhado com coisas que às vezes você não tem nem controle. Tranquilidade, serenidade, vamos dizer assim. Tá, o que você diria para uma pessoa que está pensando em peregrinar e ainda não está muito certa disso, está meio em dúvida? O que você diria? Olha, quando a pessoa pensa em fazer uma peregrinação, para mim, eu acho que ela já foi chamada para isso, né? E o que eu acho é o seguinte, é ler mais sobre a peregrinação em termos, aspectos técnicos, quais são as cidades que você vai visitar, o que você vai encontrar, quantos quilômetros que você quer caminhar, se você quer sair daqui e dali. Começa a se envolver com essa leitura. E começa também a se envolver com as pessoas que fizeram. Porque ali é um grande chamariz mesmo, porque você vê que pessoas viveram experiências diferentes e todas elas bem satisfatórias mesmo para a vida de cada um. Então você começa a falar assim, nossa, que legal. É uma condição que vá acontecer de fato na sua vida? Não. Você pode ir e voltar da maneira como você foi. Você pode voltar da maneira como você foi. Mas a grande chance de você se autoconhecer é grande. Principalmente se você for com a cabeça aberta, com o coração aberto. Para você estar totalmente disposto, com o sentimento aberto, com a cabeça aberta, a mentalidade aberta, se envolver nessas leituras, se envolver nesses grupos de discussão, trocar ideia com pessoas, você realmente vai abrindo mais o seu leque. E não fica aquela coisa engessada. Porque você pode realmente ir e voltar e não ter feito diferença alguma na sua vida. Mas é uma experiência mágica. Então, já que você vai, por que não aproveitar ela da melhor forma? E cada um aproveita da forma como quer. Entende? Como entende. Às vezes a pessoa está precisando só simplesmente se desconectar do trabalho. Tem pessoas que estão enfrentando um problema de saúde e que quer, ou de alguém próximo de saúde, e que quer dedicar essa caminhada para alguém. Cada um tem o seu motivo, cada um tem o seu propósito, né? E mesmo sem propósito algum, quando você vai, você consegue sim percorrer um caminho para o seu interior que a experiência traz, né? Então, eu acho muito mente aberta e coração aberto. Eu acho muito difícil você não voltar diferente. A gente não pode medir, né, qual é a diferença, mas eu acho que é muito difícil, né, não ter nenhuma modificação. Tony, para fechar, quem tiver interesse nos teus livros, eles estão no teu site. Qual site? E tu também tem um grupo no Telegram, certo? Tem. Chama Do Telhado. Link, quem está vendo, quem está assistindo, né, vendo, eu vou botar no YouTube, e quem está ouvindo, eu vou colocar também na descrição lá do podcast, mas vamos falar, é caminhosperegrinos.com.br?
Isso, esse é o projeto. Os meus livros estão no meu site, que é antoniojressencial.com.br. Ali Tá. estão os livros. E o Telegram é só colocar lá, do telhado, Antônio Júnior, porque Tá. é um espaço que ali eu falo que eu subia no telhado para poder ver as coisas de um melhor ângulo. Então, todo o assunto que eu levo para lá é um assunto que tenta buscar um olhar diferente para ele e que pode, de certa forma, servir como insights aí para quem não ouve, né? A gente olha de cima, né? Isso, Tem olha a de cima. situação lá. Exatamente. Eu já tô lá. Eu já tô aqui. Qual que é o teu Instagram? Meu é Antônio JR Essencial. Tá. Tony, foi maravilhoso. Obrigada por estar aqui. Adorei, adorei. E vamos gravar outros ainda, mais vezes, sobre autoconhecimento. Vou acompanhar Japão. E aí eu deixo, então, agora um espacinho aí para você se despedir, falar mais alguma coisa que tenha faltado. As minhas redes estão todas aí, o Instagram, o site, quem quiser me acompanhar, quem tiver com ideia de peregrinar, quiser adquirir os livros, também pode entrar em contato no direct do Instagram. Quem quiser tirar dúvidas de peregrinação, pode me mandar também no direct, mensagens também pelo site, que eu tenho o maior prazer em passar e contribuir aí, porque essa experiência que eu considero muito positiva, eu não posso, não tenho direito de guardar para mim, né? Eu gosto de levar para os outros, e quanto mais pessoas se identificarem e utilizarem também a peregrinação como instrumento de autoconhecimento, eu fico muito feliz com isso. Que bom. E eu esqueci de uma coisa, tu tá com podcast também. Chamado Do Telhado também. Também chamado Do Telhado e tá em todos os players já, né? Spotify? Não, ainda não, tá só no Spotify. Mas no Spotify, para quem usa Spotify, eu já estou lá. Só colocar Do Telhado que vai me encontrar. E tem uns assuntos bem legais também. Então tá bom. Obrigada. Então a gente está encerrando aqui hoje mais um Papo de Viajante Solo. Obrigada pela companhia, para quem está escutando, para quem está vendo. Tony, obrigada e até o próximo. Muito obrigado, Dê. E sucesso aí na sua caminhada também. Obrigada. Que mais mulheres aí descubram o prazer e a magia que tem em poder viajar sozinha sem ter dependência de pessoas. E peregrinar sozinhas também. Peregrinar sozinhas também. Sim, é seguro. É isso. Beijo! Obrigada. Beijão a todos.